Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco na reunião mensal científica aqui da UTI do Vila Nova. Agradeço o pessoal do IDOR aqui pela divulgação. Eu tenho comigo aqui o Thiago, que é o nosso co-host, e é um prazer hoje ter o Dr. Daniel Forte, que dispensa apresentações, colega de 15 anos, né, Daniel? 18 anos, sei lá quanto tempo faz. Mas faz bastante tempo, cara. Foi 2008, 2009, faz bastante tempo, cara. Então é um prazer ter vocês aqui hoje. É um tema super desafiador, que é tomada de decisão frente à incerteza. Acho que ninguém melhor do que o Daniel para falar sobre isso, né? Um assunto super relevante, super interessante, um pouco fora do que a gente discute habitualmente. Então, queria agradecer o Thiago por estar aqui comigo hoje. E, Daniel, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui. É um prazer ter você conosco. Jean-Pierre, Romano, a todos, é um prazer estar aqui, uma felicidade revê-lo. Nosso amigo agora internacional, dá orgulho de ver um cara decolando aí, que nem um foguete aí, é uma Ou felicidade ver. afundando, ou afundando. Não, 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 você está É, muito bem, muito obrigado. feliz. É um prazer estar aqui. É um prazer de falar esse assunto que me fascina. É, o, bom, eu sou intensivista. Sei lá, eu não sei exatamente o que que eu sou. Originalmente, eu era intensivista. Acabei migrando para paliativista, estudando bastante bioética, fiz meu livro de docência em bioética, e aí eu achei que eu ia fazer isso o resto da vida, até que veio a pandemia, e quando eu tive a necessidade, eu precisava, senti que eu precisava voltar para a UTI, voltei para a UTI na pandemia, eu tinha largado a UTI de vez, estava fazendo só paliativo e bioética, e aí eu voltei para a UTI na pandemia e me apaixonei de novo pela UTI. O resultado, assim, mais uma vez minha vida deu um cavalo de pau, acabei pedindo demissão dos meus cargos no Sírio, na frente da equipe de paliativos, do programa de paliativo que eu estava lá, para ficar exclusivamente de novo na UTI. É onde eu estou feliz da vida agora. O Zampieri deve lembrar da antiga admissão do ICHC, atual Sim. UCI, eu migrei para lá, eu estou feliz da vida, eu moro lá, Pô, estudo. aquele lugar vai se beneficiar muito de ter você, Daniel. Fico feliz de você ver Eu lá, estou cara. feliz, já faz 2 anos, um pouco mais de 2 anos, estou lá todo dia passando visita e me divirto. Acho que aprendo muito, acho que consigo ensinar alguma coisa e aquilo me satisfaz profundamente. E é um lugar com bastante incerteza no tema da aula. E acho que e a verdade é que eu acabei voltando e o que me fascina nessa volta como intensivista é integrar paliativos em 100% da minha atividade na UTI. Para mim é indissociável. Eu não consigo dissociar, não consigo separar as coisas. Para mim é a mesma atividade. É a atividade do paciente crítico. E ela tem uma parte que é medicina intensiva e tem uma parte que é cuidado paliativo. E é um pouco disso que eu quero apresentar para vocês. E deixa eu compartilhar minha tela e vamos direto ao ponto. É, Romano, Zampieri, se tem à vontade, se por acaso eu começar a falar coisas que perder o foco aí, vocês me dão um toque, Imagina. façam perguntas, se quiser, que a gente vai. Bom, organizei na seguinte estratégia. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre tomada de decisão, na sequência eu vou falar um pouco sobre incerteza e depois eu vou juntar tudo no paciente crítico. Espero fazer isso em no máximo 40 minutos, espero um pouquinho menos para a gente ter tempo de discussão, perguntas, etc. Vamos lá começar com tomada de decisão. A gente adora se imaginar assim. Putz, eu sou um médico intensivista, senhor Spock, eu sou racional, eu gosto de ser racional. É uma bela de uma ilusão. Acho que muitas vezes a gente é muito mais assim do que a gente imagina. Tanto porque a gente imagina que eles são mais burros do que eles realmente são, quanto que a gente se imagina mais especial do que a gente realmente é. Eu quero mostrar isso com alguns artigos. A gente acha que as nossas decisões são super racionais, né? Super, não, ser humano, um médico, não sei o quê. Olha que estudo legal da Nature. Eles pegaram para venda de vinhos no supermercado. Em um dia, eles colocavam música francesa de fundo. No outro dia, colocavam música alemã de fundo. O resultado, quando estava tocando música francesa, os vinhos franceses aumentavam as vendas. Música alemã aumentava a venda de vinho alemão. Aí tu perguntava para a pessoa no caixa, "Ué, mas por que que você comprou hoje um vinho alemão?" As pessoas, ai, não estava com uma vontade de tomar um vinho alemão.
A gente justifica um monte de escolhas nossas que a gente nem sabe de onde elas vêm, e elas são muito mais influenciadas por outras coisas do que a gente gostaria de imaginar. A gente é muito menos racional do que a gente gostaria de imaginar. É um outro jeito de mostrar isso de uma maneira um pouco mais refinada é esse estudo da Science, mostrando viés de tomada de decisão. Esse aqui é um famoso viés de enquadramento, e resumidamente, ele é virar para o grupo de voluntários e o primeiro grupo falou assim, ó, você ganhou 50 libras. O que você prefere? Você prefere manter 20 libras ou apostar, sendo que você tem uma chance de 2/3 de perder tudo e 1/3 de ganhar 50? Prefere ficar com 20 ou apostar? Primeiro grupo. Segundo grupo de voluntários, eles faziam uma outra proposta. Você ganhou 50 libras, o que você prefere? Você prefere perder 30 libras ou apostar com a mesma probabilidade? Como vocês percebem, é exatamente a mesma coisa. Um mantém 20 e o outro perde 30, é a mesma coisa. O que é interessante nesse estudo, e é isso que é o enquadramento, o jeito como a opção. O que é interessante nesse estudo é que eles percebem que tem algumas pessoas que ficam mudando de opção conforme o enquadramento é feito. Nós todos temos uma enorme aversão à perda. Isso é uma característica muito forte do ser humano, da cognição humana. Aversão à perda, maior inclusive que o desejo do ganho. As pessoas que têm uma enorme aversão à perda, desculpa, aparece o framing de perder 30, a pessoa foge do perder e aposta. Essas pessoas que ficam mudando de opção simplesmente pelo modo como é apresentado, não são aquelas pessoas que são menos emocionais, são mais frias. São justamente aquelas pessoas que têm menos representação das suas emoções. As pessoas sentem aquela aversão, elas não conseguem perceber que elas sentem aversão e elas fogem da aversão com uma justificativa, entre aspas, racional. É curioso, menor representação das suas emoções leva a menor decisões racionais. E isso é uma linha de pesquisa que vem de pelo menos 50 anos. Quando a gente vê uma incoerência, isso dá um desconforto cognitivo. E esse desconforto cognitivo nos leva a buscar uma motivação para reduzir essa dissonância. Tem vários jeitos de mostrar isso, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, de novo, mostrando que, outro estudo mostrando na mesma linha, de que as pessoas que sentem esse desconforto muito intenso e tomam decisões, escolhem muito rápido para reduzir esse desconforto, elas começam a racionalizar. Freud já tinha percebido isso há um século atrás. A racionalização é um jeito que a gente encontra uma resposta que ela simplesmente acalma os nossos desconfortos. Ela não tem nenhuma ligação com a lógica e muito menos com a realidade. Ela só tem ligação com o nosso próprio desconforto. E as pessoas começam a sapecar respostas rápidas que acalmam a si mesmo e estão desconexas da realidade. E aí você começa a ver coisas do tipo cloroquina, você começa a ver respostas do tipo vacina que tem um chip de sei lá o quê, e as pessoas que estão simplesmente respostas rápidas, 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 elas não conseguem sequer refletir. Stuart Mill também já tinha percebido isso. Stuart Mill falava que uma opinião enraizada em sentimentos fica ainda mais sólida quando enfrenta uma massa de argumentos contra ela. Não é sobre lógica, é sobre emoção. E é sobre desconforto cognitivo e que as pessoas ficam tentando reduzir esse desconforto cognitivo a todo custo. Esse conforto cognitivo, ele tem a ver com o modo como a gente opera normalmente no dia a dia. O modo como a gente opera normalmente no dia a dia pode ser entendido como o sistema 1. É basicamente um seletor mental de duas posições, sim ou não. É um jeito de pensar rápido, com baixo custo. A gente responde rápido, sim ou não. Quando aparece uma dissonância, um desconforto cognitivo, a gente tem dois caminhos. Tem o caminho fácil. O caminho fácil é uma resposta rápida, uma racionalização rápida, que pula na cabeça e nos leva de volta para operar no sistema 1 e segue o jogo com baixo custo. Não tem nenhuma lógica racional.
tem uma lógica de preservar o nosso, reduzir o conforto e dar uma resposta rápida e continuar operando com baixo custo. E daí, é um enorme caminho para todos os vieses cognitivos. E temos muitos vieses cognitivos. Vieses da nossa cognição, erros sistemáticos da nossa cognição. Essa revisão do Diamond Internal Medicine é exatamente sobre isso. O quanto que nós temos um viés otimista de superestimar benefício e subestimar malefício. É um erro sistemático da nossa cognição, porque o malefício incomoda, o benefício atrai. O que a gente faz? A gente reduz esse problema subestimando um e superestimando o outro sistematicamente. E esse é um dos vieses cognitivos na tomada de decisão médica. Tem mais de 100 descritos. Essa revisão do New England, essa perspectiva do New England, melhor dizendo, Patrick Square, é a melhor introdução que eu conheço para o assunto. 3 páginas, curtinho, introdução ao assunto maravilhosa. E essa introdução, esse assunto de viés cognitivo, de conforto cognitivo, ele tem tudo a ver com o, com a saída para isso. Porque enquanto a entrada para isso ela é rápida, ela é intuitiva e ela reduz essa dissonância, muitas vezes a saída desse enrosco é justamente a gente aprender a tolerar o desconforto da dúvida, da, da dissonância, e aprender a pensar devagar, gastar energia nesse pensamento mais analítico e menos intuitivo. E nesse pensamento mais analítico, uma das estratégias analíticas mais elaboradas que existem chama justamente o pensamento probabilista. Ele não é intuitivo. E isto é uma grande estratégia para sair desses lugares rápidos que nos levam a esse tipo de viés. A gente volta nisso. Mas isso é uma rapidíssima introdução à tomada de decisão. Vamos também, bem rápido, pensar rapidamente em incerteza. Porque incerteza, ela tem duas grandes fontes de incerteza. Tem uma fonte da incerteza que é a variabilidade. Essa variabilidade tem a ver com probabilidade e aleatoriedade. Então, vamos pegar aqui um dado. Eu lembro quando a gente era assistente lá no começo da década de 2000, o Zampieri, eu, o, 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 lá na UTI do sexto, o Zampieri, tinha os dados para medicina baseada em dados e jogava. Então tinha um dado que você jogava, então tinha diurético, o outro era volume, então você fazia uma medicina baseada em dados. Isso era uma grande brincadeira que divertiu o plantão de todos nós. Mas tirando essa brincadeira genial, desse cara genial, dados, esse exemplo de dados, DICE mesmo, ele pode nos dar um exemplo de como existe uma incerteza inerente. Eu posso saber que aquele dado ele tem sempre 1/6 de chance de cair qualquer número. E eu nunca vou saber qual é o próximo número a saber. Essa é uma incerteza inerente à aleatoriedade e à probabilidade. É insuperável. Um dos jeitos para conseguir melhorar a acurácia de decisão nesse tipo de ambiente é aprender a pensar de maneira probabilística. A física aprendeu a fazer isso e a medicina também pode aprender a fazer isso, aprendendo juntar a taxa base. A taxa base é dada pelas escalas e scores prognósticos. Então, sei lá, o SAPS, o SOFA, uma Apache, um score qualquer de gravidade que se usa, ele vai te dar a taxa base. Ele não vai saber o que vai acontecer com aquele paciente, mas ele vai te dar o dado do que acontece com a maior parte dos pacientes assim. E começar a pensar em probabilidade, um jeito fácil que ajuda a gente a dar um pulo na acurácia desses. Às vezes as pessoas ficam enroscadas pensando em 80% de mortalidade. Ah, mas o paciente é 1, é 0 ou 100, e fica nesse enrosco. Essas pessoas nem sequer entenderam que 80% não é 0 ou 1. 80% é a chance de atingir o 0 ou 1. O jeito mais fácil, que gasta menos energia e as pessoas entendem mais rápido, 80%, um jeito fácil é 8 em 10.
Então, se eu tenho uma taxa base acurada, e aí, em cima da taxa base, eu faço o julgamento clínico, é um jeito de aumentar a acurácia de decisão. E começar a enxergar os pacientes e o futuro como isso é a figura extraída do livro do Stephen Hawking, de como eles fazem isso na física, de um horizonte de probabilidade. Eu não sei o que vai acontecer com o futuro de ninguém, mas eu sei o que aconteceu com o passado. E, sei lá, o paciente tem um sofá de 15, 9 em cada 10 morrem na UTI. Se aquele meu paciente, ele já era um idoso frágil, já tinha várias comorbidades, não sei o quê, talvez seja mais do que 9 em cada 10. Talvez seja, sei lá, 19 em cada 20, o famoso 95%. Ou talvez aquele paciente, não, ele era ótimo, um paciente sem nenhuma comorbidade, uma coisa super aguda. Então talvez seja um pouco menos do que 9 em cada 10. Mas não vai ser 2 em cada 10. E aí você vai vendo que o mais provável, sei lá, se o paciente tem um SOFA de 15, o mais provável é que a maior parte daquela pessoa, sei lá, 8 em cada 10, ele tem várias coisas que favorecem ele, 7 em cada 10 podem sair vivos, mas tem uma chance que podem falecer, e 2 ou 3 como a base e o julgamento clínico como o refinamento. Isso é um jeito para reduzir e melhorar a acurácia em situações de muita incerteza. Mas isso não é o único jeito, porque tem uma outra fonte de certeza que é a ambiguidade. Eu estava falando lá que a chance de sair o número 6 ou, sei lá, o número 3 naquele dado é um sexto. Mas isso se a gente soubesse que o dado tem 6 faces e não é um dado viciado. Mas se eu não souber quantas faces tem o dado, ou não soubesse se o dado é viciado ou não, a incerteza vem além da probabilidade da aleatoriedade, a incerteza pode vir também do conhecimento incompleto. E entender que essas duas fontes, elas são fontes diferentes e com abordagens diferentes, a gente pode começar a buscar aumentar aumentar o conhecimento para reduzir a ambiguidade. E tem vários jeitos que a gente pode aumentar o conhecimento para reduzir a ambiguidade. Tem o famoso livro, o famoso up-to-date, ou qualquer fonte de conhecimento que a gente possa buscar, o chat GPT, sei lá. Mas não é o único. Olhar para o lado também reduz. Eu acho interessante como algumas UTIs conseguem trabalhar sem visita multi. Na minha opinião, eu caio duro pensando como é que as pessoas conseguem fazer isso. Porque um dos que tem mais impacto em prognóstico paciente em UTI é a funcionalidade prévia. Pacientes com baixa funcionalidade, eles têm desfecho pior sempre. E que a pessoa que consegue saber mais sobre funcionalidade na UTI chama-se fisioterapeuta. Como é que se discute prognóstico sem envolver um fisioterapeuta nessa discussão, sem envolver uma avaliação de funcionalidade? Eu não consigo entender como as pessoas fazem isso. Olhar para a equipe, conversar com a equipe, seja com o físio, seja com o enfermeiro, seja com o técnico, seja com as outras equipes, o médico que já conhece aquele paciente há muito tempo, o médico que é especialista naquela doença. Juntar conhecimento a partir de diferentes visões é um outro jeito de reduzir a ambiguidade. E, eventualmente, pedir mais um exame. Às vezes a gente precisa de, sei lá, um exame que não tenha sido feito, a gente precisa, sei lá, repetir, fazer uma curva para ver como é que está indo o lactato, e etc. São todas estratégias para reduzir essa ambiguidade, esse desconhecimento, e que elas podem ser buscadas ativamente quando a gente está pensando em incerteza. Por fim, ainda falando em incerteza, vale a pena mencionar um pouco das nossas reações diante da incerteza e principalmente dos riscos. Toda vez que tem uma incerteza, e principalmente quando tem um risco, isso dá uma sensação de ameaça. E a gente tem reações diferentes diante da ameaça. É, e é interessante ver que tem perfis de pacientes, de pessoas, perdão, e tem perfis de grupos que reagem diferente à ameaça. Tem algumas pessoas e alguns grupos que são verdadeiros avessos a risco, e tem outras pessoas de outros grupos que buscam riscos. É, e
a nossa diferente disposição de tolerar incerteza e de tolerar risco nos dá reações muito diferentes em como a gente vai agir em relação nesses cenários. Entender que nós somos diferentes, entender que a diferença é da pessoa e, eventualmente, a diferença é do grupo. E aí é interessante ver que, sei lá, alguns perfis de médicos têm intolerância a risco diferente do que outros. Então, você pega, sei lá, a turma o Fla-Flu da medicina, hemato versus intensivista, e a discussão de, sei lá, troca de antibiótico. É diferente a reação, a reação emocional a risco do intensivista e do hemato. E às vezes a discussão não é tanto sobre o antibiótico, a diferença é sobre a tolerância a risco. E entender que essas nuances, elas fazem parte da discussão e às vezes não é ficar só discutindo como se fôssemos todos um monte de vulcanos e conseguíssemos pensar só racionais. Não, a gente tem uma tolerância diferente, então isso tem que ser levado em consideração. E aí, então, como é que a gente junta tudo isso no, na beira do leite de um paciente crítico? Que é a minha tese de livre docência e é uma estrutura para tomar a decisão. Isso aqui, eu acho, que nos salvou na nossa UTI, quando eu estava à frente de duas UTIs diferentes do Covid, em vários momentos. Porque você pega num paciente, então, que era aquele turbilhão de incerteza, com aquela pressão gigantesca. O Kahneman, prêmio Nobel de Economia, o cara que descreveu viés cognitivos, junto com o Tversky lá no final do século XX, ele tem um maravilhoso dele chamado ruído. E ele coloca muito que uma das estratégias para você reduzir tanto o ruído quanto o vício de decisão, fazer uma estratégia de higiene do processo de decisão. Então, você conseguir fazer o processo de decisão em etapas e construir essas etapas. Foi muito baseado nisso que foi quem desenvolveu esse trabalho, o processo de tomada de decisão em 4 etapas. Cada etapa tem um foco, um princípio ético, um método e um objetivo prático diferente. Aquele turbilhão e dá pau no Windows. E fala, meu Deus, o que eu faço agora? Então, calma, respira e vamos para o primeiro foco. E o primeiro foco é doença. Eu sou paliativista, muitas pessoas me conhecem assim, discutir o caso assim, ô Daniel, posso discutir um caso com você? Pode. Ah, então, é porque tem o seu João aqui, o seu João, sabe? Putz, ele tem 7 filhos, ele gosta de comer pizza. Eu já corto na hora. Eu falo assim, eu não quero saber. Eu quero saber qual é a doença do seu João. O primeiro passo, ele é biológico. E o objetivo é ter acurácia e fazer um prognóstico probabilístico acurado. O melhor método para isso chama-se medicina baseada em evidência. Para isso, a gente precisa aprender a pensar de maneira probabilística, a pegar a melhor taxa base dos pacientes que sejam mais próximos daquele na literatura e conseguir ver como que a maior parte daquelas pessoas reagem àquele tratamento ou à falta daquele tratamento e pensar em termos de probabilidade. Ah, mas a probabilidade não vou conseguir tomar uma decisão. É por isso que esse é o primeiro passo. Isso é uma avaliação de riscos. E não é para tomar decisão, é para avaliar risco. Aí depois, a gente vai para o segundo passo. E o segundo passo tem a ver com a biografia. A pessoa que está doente, não só. E para enxergar a doença, a pessoa que está doente, tem que pegar suas dores. E aí é necessário uma habilidade que envolve muito cuidado paliativo e a fazer enxergar quais são os valores daquela pessoa. E muitas vezes as pessoas nossas que a gente está cuidando estão entubadas ou estão em delírio. E eu não vou conseguir conversar com ele, eu não vou conseguir tirar uma história de valores, eu vou ter que conversar com a família. Primeiro grande ponto, enxergar o que são essas histórias, o que são esses valores. E muitas vezes
pegar que, é que um jeito que eu gosto de resumir, você consegue resumir valores em três perguntas. Como que a pessoa lidava com a doença, o que que é importante para ela e o que é sofrimento para ela. São três perguntas de abertura para coisas muito mais amplas, que você vai entender que são os valores daquela pessoa. E aí, o que é curiosíssimo é a falta de conhecimento nosso, intensivistas, geralmente sobre um capítulo essencial da psicologia chamado luto. Luto é quem que reage de qualquer perda significativa. E a reação humana diante de perda significativa é uma ambivalência, é uma oscilação que fica oscilando entre medo e esperança. Então, pega, sei lá, o R1 de clínica, que entrou no R1 na pandemia. Aí o coitado fala assim, putz, ferrou. Eu queria aprender sobre reumato e agora estou aqui em 2020, só vou ver Covid. Luto. Volta, tá voltando para o medo. Mas aí, de repente, pensa, mas quer saber? Então, pelo menos eu vou aprender sobre via aérea. Puf, oscila para a esperança. Aí fala, ai meu Deus, mas tem todos os tipos de insulina novo, eu não vou aprender nenhum. Medo. Pelo menos até ter por ultrassom, eu vou passar um monte. Esperança. A gente fica fazendo assim. É assim. É assim que a gente elabora luto. Isso é saudável. Essa ambivalência é saudável. Quando a pessoa está presa em um dos polos, aí a gente entende que o luto não é um luto adaptativo. Seja a pessoa que está presa no polo da perda, depressão, ou está presa no polo da esperança, é um luto inibido, leva ao pensamento mágico, desconectado da realidade. E o que é mais curioso, veja se vocês já viram esse fenômeno aqui. Tem um paciente ou um familiar, vamos pensar numa senhora de 120 anos, com câncer de pâncreas metastático até para o cabelo, com um choque séptico, com disfunção de todos os órgãos, um gabarito de 24. E essa senhora está lá, a gente vai conversar com a filha dela. Se ela tem 120, a filha deve ter uns 90. Aí a senhora fala com a filha. Aí você fala, então, olha, filha da Dona Maria, a dona, sei lá, a dona Joana está muito grave. É, eu queria saber o que que é importante para ela. O que que você acha que a filha vai falar? Eu aposto com você. Ela vai te falar assim: mamãe é uma guerreira. Mamãe já passou por muitas. Ela tem 120 anos, ela sobreviveu à gripe espanhola, à Covid, e ela vai passar por esse câncer de pâncreas. É, e aí, do outro lado, uma coisa polêmica que eu vou falar, assim, talvez não seja muito aceitável por todos, mas assim, dizem algumas pessoas que talvez, quem sabe, assim, até os médicos sejam humanos. Se realmente isso for verdade, é meio polêmico, assim, se tem um médico for humano, o médico também sente muito. E o médico que escuta a filha falar que mamãe é uma guerreira e vai ficar boa, ele também em luta, porque ele tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa, vamos fazer um cuidado de fim de vida decente para essa pessoa. E ver ele falando que mamãe fica boa, essa pessoa, esse médico, também quebra sua expectativa. Na hora que ele quebra a expectativa, ele também começa a oscilar. E a primeira reação que essa pessoa sente é medo. É um frio na espinha. E fala assim, ferrou. Ela não entendeu nada. E aí a pessoa reage com esse medo, falando, olha, filha da dona Joana, aqui eu preciso te explicar melhor. Ela tem um sofá de 24. O limite é 20. Doou 4 todos os 6 dimensões. Nenhum paciente no PubMed inteiro saiu vivo nessa condição. O que você acha que vai ser a reação dessa família? Ela vai reagir com mais esperança. É uma conversa de loucos. E o louco dessa história não é a família. O louco dessa história somos nós que não entendemos isso. Se não tiver sintonia emocional, não existe comunicação possível. A nossa emoção comunica. Não vai dar para entrar com profundidade aqui nessa aula, mas é interessantíssimo. Foi Darwin. A segunda obra-prima do Darwin é sobre a expressão das emoções no homem e nos animais. A nossa emoção comunica e tem um papel na sobrevivência da espécie.
é muito mais efetivo se a gente aprender a fazer sintonia emocional. Na hora que aquela filha reage e fala assim: "Mamãe é uma guerreira, eu tenho certeza que ela vai passar por essa", a gente aprender isso se chama esperança. Isso é uma reação humana, é legítima e não tem nada de errado. Isso não tem a ver com a avaliação da expectativa. Tem a ver com uma reação do luto. E em vez de ficar combatendo esperança com informação, a gente pode conectar a esperança. E você vai falar: "Eu tenho certeza que mamãe vai sair". Por acaso, alguém aqui é contra essa paciente de 120 anos, sofre de 24, disfunção de todos os órgãos, pâncreas metastático do cabelo. Alguém é contra essa mulher melhorar? Não, eu só sou cético que ela vai melhorar. Mas se por acaso ela melhorar, eu vou ficar feliz. Imagino que você e todo mundo também. Então a gente pode conectar com a esperança. Se ela vira e fala assim: "Eu tenho certeza que vai acontecer um milagre", você é contra milagre? Eu sou cético, eu não sou contra milagre. Eu só não acredito. Então, respeite. E fala assim: "Poxa, eu iria ficar muito feliz se isso acontecesse". A gente está se esforçando para que ela tenha todas as melhores chances. Eu gostaria que ela melhorasse. Se conecta e fecha a boca. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar o "mas isso é improvável", não precisa. Você precisa conectar. Se conecta e fala assim: "Eu ficaria muito feliz que ela respondesse, que ela ficasse melhor". E espera. Espera, se for muito difícil esperar, fica em silêncio e conta até 5 na sua cabeça. Fala: 1, 2, 3. E você vê o que vai acontecer. A pessoa vai oscilar. E ela vai oscilar, e ela vai falar assim: "Mas tá difícil, né, doutor?". Oscilou. E aí o que você faz? Você conecta de novo. Você fala: Tá difícil, a gente tá fazendo tudo o que a gente pode fazer por ela". E aí a pessoa começou a oscilar, ela tá elaborando o luto. Ela vai conseguir lidar emocionalmente melhor com aquelas informações. E a gente vai conseguir entender o que que é importante e o que que é sofrimento. Porque quando a gente pergunta o que que é importante, as pessoas falam: "Importante é ficar curado, importante é ele viver", e aí as pessoas já param a conversa, ficam desesperadas e param a conversa. Conecta. Que bom que é importante é ficar curado, que bom que é importante viver. E posso fazer uma outra pergunta? E o que que é sofrimento? Aí as pessoas falam: "É, importante é viver, mas ele não queria viver preso numa cama. Importante é viver, mas ele estava vendo aquela doença, não fazia mais sentido viver daquele jeito que ele estava vivendo". E a gente vai vendo como o ser humano é, e o ser humano é cheio das suas ambivalências. E a gente vai entendendo os valores. E os valores não é tirar a história de valores não é igual tirar a história de febre vespertina. Ela é recheada de emoção, ela é feita de emoção. E se a gente não aprender a fazer isso, a gente não vai conseguir entender a biografia das pessoas. E se a gente não entender qual é a biografia das pessoas, a gente vai ficar preso em probabilidades do que para aquelas pessoas, talvez aquela probabilidade já não faça o menor sentido. Para entender o importante para aquela pessoa. Aí depois, a gente olha para o lado. Outro passo é olhar para o lado e olhar para a equipe, ou para as equipes. E o princípio ético que deveria nortear isso aqui é a prudência, é o famoso caminho do meio. Aristóteles falava isso. É tecnicamente a equipe da UTI, com, sei lá, a equipe da NEF, com a equipe da Neuro, com a equipe da Onco, com a equipe de todo mundo que está cuidando daquela pessoa, e juntar essas pessoas numa conversa que é, na minha opinião, a conversa mais difícil que existe na medicina, que é entre pares, e chegar num consenso mínimo do que seria o recomendável, do que seria o aceitável, do que seria o potencialmente inapropriado e do que seria fútil para aquela doença, aquela pessoa, naquele lugar. Em alguns lugares tem disponibilidade de muitas coisas, em outros lugares tem disponibilidade de poucas coisas. Para aquele lugar, o que que dá para fazer? E chegar nesse consenso. Tá, o protocolo Família Louca. Eu não sei se vocês conhecem, ele é ótimo, ele funciona em 100% das vezes e ele é bastante praticado. O protocolo Família Louca é o seguinte: chega lá, o intensivista vira para a família e fala assim: não, olha, é muito grave,
discussão de todos os órgãos, está morrendo. Aí chega o outro colega e vira e fala assim, não, não, vira para a família e fala assim, não, não, isso é só uma pneumonia. Protocolo completo, a família está louca e a culpa é nossa. Cada um falou uma coisa, quebrou a confiança da família na equipe de saúde e foi porque a gente não se conversou efetivamente. A gente não teve as conversas importantes, as conversas difíceis, que são os consensos entre as equipes. E, eventualmente, sei lá, eu, como intensivista, posso ser mais pessimista e, sei lá, o oncologista pode ser mais otimista, e a gente pode estar os dois errados. Não é necessariamente um está certo, às vezes os dois estão errados. E muito provavelmente os dois estão errados, e o mais provável é que seja mais ou menos uma coisa no meio. E juntar o que é aceitável, o que é recomendável. Então, vamos tentar, sei lá, uma quimio de baixa toxicidade, mas, putz, se tiver um choque séptico refratário, não entra a segunda droga. E chega num consenso mínimo. E, e isto, a decisão interprofissional, e não só multidisciplinar, não só entre disciplinas da medicina, mas ampliando, incluindo outras profissões, incluindo enfermagem, incluindo físio, incluindo, sei lá, a psi, a farmacêutica, ou sei lá, isso vai aumentar a qualidade das decisões. Essa excelente revisão do Brandon Curtis, ele é uma máquina, né? Pós-mortem, ele publicou mais do que eu publiquei em vida. É, e, enfim, e sempre contendo qualidade que ele consegue obter. Esse daqui é um excelente trabalho, vale muito a pena. Como essas decisões interprofissionais melhoram a qualidade, uma revisão sistemática. Para, enfim, chegar na construção de um consenso com o paciente ou o seu representante. E aí é extremamente importante que é com o paciente ou o seu representante. Quando a gente aprende a criar história de valores, a gente aprende a sair de uma armadilha que, na minha opinião, é quase primária e perguntar para a família o que que a gente, o que que ela, o que que a família, o que que eu quero que a família, perguntar para a família o que que você quer que eu faça. Não tem, assim, eu gosto de enfatizar, pessoal, por favor, não dê o seu carimbo para familiar. O carimbo é seu. Foi suado para conseguir esse carimbo. Não é que a gente precisa ter o tirano ou o pai das pessoas. Mas tem uma parte técnica que cabe a nós. A família cabe representar os valores do paciente. Quando a gente aprende a fazer uma história de valores, a gente não está perguntando para a família o que ele quer que eu faça. Eu estou ajudando a família a pensar com a cabeça do paciente, a trazer o que é importante para o paciente e aí construir um objetivo de cuidado compartilhado. E isso é um procedimento, isso é uma técnica. Para quem quiser, ótimo lugar para ver isso aqui, para variar a qualidade de New England. Tem lá os vídeos do New England. Então, como passar, sei lá, intubação com vídeo laringo, catéter de artéria radial. Tem um monte de procedimento legal e tem um procedimento chamado como conversar com as famílias. É um procedimento, é uma técnica. E não é uma técnica frase, tipo, pergunta no final do atendimento se anda e acompanha. Não é repetir frases, mas é entender passos e discutir sobre objetivos e não sobre conduta. Quem tem objetivo claro, condutas são os caminhos, as condutas ficam claras. Quem não sabe para onde quer ir, todos os caminhos dão confusão. Primeiro o objetivo, depois a conduta. E para chegar a uma boa discussão de objetivo, é interessante que primeiro a gente veja bem a doença, depois a gente veja bem a pessoa, depois a gente veja para o lado onde que a gente está, tem um consenso entre as equipes, e aí então a gente delibera com o paciente para isso. Objetivos, e principalmente o objetivo para o melhor, o plano da esperança, o que todo mundo fica feliz, se as coisas melhorarem, tá ótimo, e para o pior, e se infelizmente as coisas não forem como a gente gostaria, o que a gente vai fazer? O plano B. É, enfim, é, já encerrando aqui e abrindo para a nossa discussão. Eu acho que é interessante pensar na tomada de decisão, como é importante a gente perceber as nossas próprias emoções, principalmente a sensação de ameaça, para a gente conseguir refletir
ao invés de simplesmente reagir e buscar conforto cognitivo no tomada de decisão. Em relação à incerteza, faz parte, ela é insuperável, mas a gente pode reduzi-la e aprender a estratégia para reduzir a ambiguidade e lidar melhor com probabilidades. E aprender a pensar de maneira probabilística e usar a probabilidade a nosso favor, principalmente usando como taxa base. E por fim, quando a gente junta tudo em situação crítica, a necessidade de uma estratégia para essa higiene de tomada de decisão, estruturar o processo em etapas e quebrar em etapas, melhora para a gente conseguir chegar em diálogos construtivos. Afinal, é isso. É uma das principais estratégias que a humanidade encontrou para reduzir incerteza. É aprender a trocar, a dialogar. Porque eu tenho um conhecimento, você tem outro, a família tem outra. Como é que a gente junta todos esses conhecimentos numa coisa maior? É justamente a decisão que a gente precisa chegar. Agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas e dúvidas aqui. Sensacional, Daniel. Obrigado, obrigado mais uma vez. Foi muito, 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 muito legal. Muito legal ver essa discussão. Acho que antes de abrir, claro, daria para falar sobre isso. Isso iria melhor com cerveja, obviamente, né? Mas antes de abrir, eu queria só ouvir a tua opinião. Bom, primeiro, só fazer um comentário antes, que você falou que pô, a conversa com família é um procedimento, né? A única coisa que eu queria falar é que aonde eu atuo agora, de fato, é um procedimento que tem código e gera renda. Então, quando você. E isso é uma coisa reconhecida não só na província que eu estou, mas no país inteiro, né? Quer dizer, uma conferência familiar, ela é cobrada, né? Quer dizer, não é uma coisa que é visto como uma coisa. E isso, de fato, ajuda, né? Ou pelo menos embasa essa ideia de que é uma coisa que você faz no corredor, é uma coisa que você faz. Não. Aqui é um procedimento e é uma coisa definida, descrita, tem lá os passos de como fazer e tal. Então, essa comparação que você fez é muito feliz e eu espero que um dia a gente chegue realmente a encarar isso de fato como isso. A primeira pergunta que eu ia fazer, antes de começar a abrir, é o que fazer quando há essa dissonância com várias vozes falando sobre o mesmo doente, né? Porque seguir esse caminho todo, ele é muito lógico, né? E é muito bonito que você apresentou, né? Mas o ruim é que você tem várias vezes esses atalhos, né? Que essas intromissões, esses pensamentos intromissores aí que acontecem ao longo da conversa. Então, você deu um exemplo, né? Mas eu queria ouvir tua opinião um pouco sobre a função do intensivista como um médico que cuida do doente da família e do médico assistente, que é uma outra entidade que tem que ser cuidada, às vezes, dentro da UTI. Isso varia muito de acordo com a prática, mas a sensação que eu tenho é que a gente não pode se negar a cuidar do médico assistente dentro desse processo de luto, esperança que acaba acontecendo pro doente. Queria só ouvir tua opinião antes de abrir para os demais aí sobre isso. Fernando, sua pergunta é ótima, cara. Eu enxergo, é uma visão bem pessoal, assim, mas eu enxergo que nós, intensivistas, lógico, a gente tem uma especialidade, mas uma parte importante da nossa especialidade é gerenciar pessoas. Seja gerenciar as pessoas que estão dentro da UTI, seja gerenciar as pessoas que visitam a UTI, incluindo outras equipes e familiares. E aí acho que tem um mundo de coisas que dá para falar, eu não quero falar demais, mas eu gosto de discutir lá, a gente fica sempre, tem os R+, e tem os R. Os R+, que ficam comigo, eu gosto de discutir com eles liderança, coisa que a gente estuda pouco na nossa formação habitual. E, na minha opinião, isso deveria ser obrigatório para o intensivista. Porque tem um estilo de liderança e, assim, tem alguns intensivistas que têm esse perfil. Você tá lá, tá todo dia naquele lugar. Chega cedo, vai embora tarde, conhece todo mundo, conhece tudo dali. E aí, dali a pouco, chega a equipe da Nefro. Na hora que entra o Nefro, tem algumas pessoas que já começam assim, começam a mostrar o dedo. Tá no plantão. O que você atrapalhar no plantão? É, não tem conversa produtiva que vem simplesmente dessa disposição das pessoas. Eu acho que é interessante, é uma coisa que eu gosto de trabalhar com os residentes,
desenvolver um tipo de liderança dentro da UTI que é ser um anfitrião. Enxergar a UTI como a nossa casa e ser um anfitrião. Porque, veja, se você é um bom anfitrião e vem uma visita na sua casa e de repente a visita quebra o vaso, que você faz? Você fala, pô, meu, olha, presta atenção, não sei o quê. Ou você fala assim, olha, meu, olha, não, tá tudo bem, ó, não, tudo bem, quebrou, assim, ó, só toma cuidado com aquele outro lá, que eu ganhei da minha bisavó. Muda a disponibilidade. Enxergar a nossa profissão como anfitrião e receber, construir vínculo com essas equipes já muda de cara a conversa. E aí, não só isso, eu acho que ajuda também a gente saber que, às vezes, as duas partes estão erradas. Não é só eu estou certo e você está errado. Não, às vezes nós dois estamos errados. Eu sei um pedaço, você sabe outro. Como é que a gente consegue juntar isso e chegar no melhor, né? E por fim, eu acho que tem uma estratégia que é bem importante, que às vezes é fazer circular a informação. Porque, às vezes, sei lá, a família fala uma coisa que ela não falou para a equipe. O paciente traz uma coisa que o titular não estava sabendo. É, e, às vezes, o especialista fala uma coisa que a gente, ou a família, não estava sabendo. E acho que a gente, como a gente estava todo dia, inclusive a informação 24/7, às vezes faz parte a gente fazer essa informação circular entre diferentes partes. Então, para dar exemplo prático, para não ficar falando tão abstrato, quer ver? Exemplo real, a gente está com um paciente com uma miastenia, uma crise de miastenia, que era aparentemente só uma crise de miastenia, mas assim, já é a terceira dele no ano, mais ainda, e já é, depois da crise de miastenia que ele fez, uma SRAG, uma síndrome respiratória aguda grave péssima, teve que bloquear o cara. E tá evoluindo já com um pneu, um pulmão que já tá ficando, já tá indo, já parece uma BUP ali, então vai ficar uma insuficiência respiratória tipo 2, tipo um, mais uma miastenia, então vai ter o bloqueio, a polineuropatia, a miastenia e a hipoxemia. Olhando só biológico, a gente nunca vai chegar na decisão que é a terminal. Mas esse é retrato biográfico. Ele tinha falado para a família que a qualidade de vida dele estava péssima, ele não conseguia se imaginar traqueostomizado, ele não queria passar por tudo aquilo que ele passou de novo, e ele preferia morrer do que ficar acamado. Opa, aí você vai juntando. Fazer essa informação chegar na equipe assistente ajuda, né? Então, às vezes, fazer circular a informação, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um bom vínculo, tiver uma disposição de ouvir, tiver minimamente uma humildade de pensar que a gente também não sabe tudo. Eu não sei de miastenia que nem o neuro sabe, mas estou tentando juntar todas as informações e chegar no melhor consenso. Super. Ah, Thiago, você quer fazer algum comentário antes de eu fazer os próximos aqui? Que- Depois... Queria, Zampi, além de agradecer, obviamente, ao Dani aí, acho que sensacional, dá para ficar 2, 3 horas escutando ele falar aí. É, trazer essa questão mesmo da complexidade, assim, do dia a dia da UTI, né? Então, às vezes, até eu comento com o pessoal no front, assim, falo assim, às vezes a gente tem dias de baixa criticidade, SAPs baixo, tudo, mas complexidade do cuidado altíssima, né? Gerenciamento de informação, alinhamento de expectativa, tal. E aí, Dani, o que eu percebo, assim, é que em alguns processos de tomada de decisões mais difíceis, a confiança faz muita diferença, né? Então, você vê, por exemplo, quando tem um vínculo de confiança entre o TI e uma determinada equipe assistente, mesmo que o caso seja conflituoso, isso vai tranquilo, isso vai liso, né? Quando falta confiança, isso quebra. E assim, você é um cara que estuda muito essa questão comportamental, tudo. Tem coisas que determinam confiança, quer dizer, é algo trabalhável? Como que isso se dá, assim, Dani? Realmente, cara. Isso é um dos meus focos atuais de interesse, de pesquisa, inclusive, que justamente acho que tem umas coisas legais de falar sobre isso. Assim, primeira coisa, confiança não é uma coisa exclusiva de humanos. Tem muita coisa que a gente acha que é exclusivo nosso e não é.
Confiança é um desses exemplos. Confiança é mensurável em outros animais. E uma coisa que marca vínculo de confiança entre animais sociais, isso inclui cachorro, isso inclui macacos, é tempo de olhar no olho. É mensurável em cachorro, por exemplo. É mensurável em primatas. E, e é interessante isso. Você começa a ver a pessoa que não tem vínculo de confiança, ela fica sempre desviando o olhar, porque isso é um marcador. Uhum. Lógico, pode ser simulado, mas é um marcador interessante. Uma outra coisa que é interessante, tem um artigo, ele é meio velhinho, mas ele é brilhante, chama Sacred Values, é do é da Science 2007. Agora não lembro se é Science ou Nature. Acho que é Science 2007. Sacred Values. Valores sagrados. Não tem nada a ver com religião. É justamente uma estratégia de negociação em conflito. São negociadores de conflito de alto, guerra, genocídio, diplomacia difícil. E eles mostram que tem muitas dessas discussões em que o problema central é falta de confiança. E as pessoas ficam tentando resolver o problema, tentando resolver de maneira instrumental. Então, sei lá, tipo, reparar a perda pagando, ou fazer não sei o quê, e não se resolve. Esses conflitos não se resolvem de maneira instrumental. Quando você tem esse, esse ataque aos valores sagrados daquelas pessoas, isso gera uma quebra de confiança, e esse conflito não se resolve se isso não for restabelecido. E é interessante que às vezes se restabelece isso, uma das coisas potentes na história da humanidade que restabelece isso, chama-se uma palavra chamada desculpa, Sim, extremamente sim, valiosa, extremamente difícil e extremamente importante. E eu vejo isso, é uma coisa interessante que, assim, meu, desculpa, mas assim, a gente faz merda. Todo mundo faz. A gente sim, pisa na bola, a gente erra, todo mundo erra. E às vezes a gente erra com outra equipe, às vezes a gente erra com o colega. E ficar depois tentando mostrar, sei lá, tentando resolver de uma maneira mais instrumental, demonstrando conhecimento, só agrava o conhecimento. Ao mesmo tempo, na hora que a gente percebe que a gente errou e pedir desculpa, falando, putz, olha, eu errei, eu achei que tinha uma coisa, eu achei que o resultado do era um e era outro, eu sim. achei que isso vai reconectando e às vezes, inclusive, aprofunda o relacionamento, né? Então, ter consciência dessas coisas, eu acho que são pontos bem importantes, na minha opinião, são fundamentais para o dia a dia do intensivista. Perfeito. Obrigado, Dani. Obrigado. Uma outra coisa que eu ia perguntar, Daniel, é o quanto você acha que a ausência, digamos, de suporte ético, jurídico, social ao médico acaba impactando o processo de tomada de decisão? Que eu vejo aonde eu atuo agora, existe uma questão de seguridade médica bem estabelecida, né? Então, ah, assim, processos são bem comuns aqui, mas eles raramente eles repercutem na vida do médico, né? Não sei se alguém foi. O processo no Brasil é uma coisa muito mais morosa, lenta, o papel do hospital, a defesa do médico e da equipe multi, uma coisa muito mais variável, etc. Então, eu queria saber qual é a tua opinião sobre essa sensação de suporte no processo de tomada de decisão do médico, né? Porque a sensação que eu tenho é que a partir do momento que digamos, essa parte ali, né, do próprio luto profissional do médico que atende o doente, que faz parte do luto, né? Você imaginar que você pode ser culpado ou eventualmente processado por alguma coisa, faz parte do teu processo de tomada de decisão. O quanto que isso impacta a prática? Que a sensação que eu tenho é que quando você tira esse fardo, né, e é um fardo, de quem assiste o doente, aquilo que há de fato de melhor naquilo que você demonstrou acaba aparecendo mais quando a sensação de medo e culpa são diminuídas, digamos assim.
Então, não sei se você tem algum dado. Isso foi a maior diferença que eu vi, uma das maiores de prática daqui do Kiko Brasil, que aqui realmente o médico ele se sente livre para, ou o enfermeiro, ou terapeuta respiratória, etc., para fazer aquilo que ele acha que é certo e dar uma recomendação, mas ele não tem aquela preocupação do litígio, né? Então, eu queria só entender o quanto que você acha que isso impacta nessa decisão não racional que nós temos, né? E essa aversão a risco, como é que isso impacta a nossa conduta, tomada de decisão? Bela pergunta. É, bom, eu vou quebrar sua pergunta em várias, porque, assim, eu conheço pouco a realidade canadense, conheço um pouco melhor a realidade norte-americana, tenho feito os trabalhos em conjunto com o pessoal de Boston, inclusive, de treinar residentes da Harvard sobre coisas que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, de comunicação. A minha experiência do que eu vi do pessoal em Boston é que é bem curioso o que eu vou falar, mas eu acho que é mais fácil no Brasil. O, por alguns motivos. Motivo um, eu acho que o, uma coisa que é muito forte, assim, é que essa questão dessa sintonia emocional, ela é absurdamente importante no nosso país. Na cultura latina, não é que a gente é menos racional. Eu acho que não é por aí. É que a gente expressa mais as nossas emoções. É, é socialmente mais normal as pessoas se expressarem emocionalmente do que, por exemplo, na cultura de Boston. Na minha opinião, eu tenho muita dificuldade de ler o que o paciente ou familiar em Boston está expressando, porque é poker face o tempo todo. De fato. É, aqui não, aqui a pessoa chora e não sei o quê. É, e, ao mesmo tempo, acho que isso facilita, porque na hora que a pessoa expressa emoção e a gente consegue conectar com essa emoção, fica tudo mais fácil. A grande dificuldade é que nós temos muito pouco treinamento para conectar com as emoções. Uhum. E na hora que a gente não conecta, a pessoa expressa mais intenso ainda. E aí, puta, aí fica aquela confusão toda. Pelo menos do que eu vi, é, com alguma frequência lá, as pessoas não expressam, então é Não. difícil você conectar. E é difícil você entender realmente o que aquela pessoa está pensando. Uhum. Eu achei isso mais difícil. Lógico, uma experiência curta. Esse é um ponto. O outro ponto, é, sim, tem uma insegurança evidente jurídica no Brasil, mas a minha grande ponto é o quanto que essa insegurança ela não é aumentada na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo de dois estudos que a gente fez. Eu fiz minha tese de doutorado em público intensivo care em 2011 sobre situação paliativa e assim, em 2011, a gente colheu dados em 2010 lá no HC, nenhum médico faria extubação paliativa. Não se fazia extubação paliativa no HC em 2010. E um dos grandes medos era medo de processo jurídico. 5 anos depois, a gente repetiu o estudo, só que aí a gente fez uma variação do estudo e a gente entrevistou intensivistas, oncologistas e procuradores da República. Porque a gente pensou, meu, tá todo mundo com medo do jurídico, então vamos ver o que o procurador pensa sobre isso. E é curioso, em relação à intubação paliativa, procuradores da República, eles eram muito mais favoráveis do que os oncologistas. Sim. É, às vezes a gente está projetando no outro o medo nosso. É, então, sim, não existe uma lei no Brasil, mas também sim, existem várias recomendações que elas são infralegais, mas na ausência da lei elas têm valor. Sim. E, e você tem um terreno que você pode saber onde você pode pisar, onde você não pode, mas precisa de educação e estudo para isso. E acho que dá para fazer isso com uma boa segurança. A gente faz uma UTI, assim, no mínimo 2 por mês e eventualmente uma por semana, em consenso, todo mundo participando, família junto. E eu não vejo maiores dificuldades. Legal.
Eu acho que a gente está. Esse assunto é muito legal. Tinha uma última pergunta do Rodrigo aqui, antes da gente encerrar, falando sobre a questão da estratégia do não dissentimento, né? Que você, basicamente, você fazendo uma estratégia de recomendação e o que você acha em relação a isso, né? Acho que isso recai um pouco naquilo que você mencionou de o quanto que você abre, ou o quanto você oferece à família, ou o quanto que uma família pode ser, digamos, o quanto que vale você ofertar um plano terapêutico para aquele doente frente a uma situação de incerteza. É só o último comentário que eu queria que você falasse sobre esse comentário do Rodrigo, da QIA. Peraí, desculpa, é que eu não tive acesso ao. Ah, QIA. Tá, tá. Uhum. É, olha, eu acho que isso, esse do com, eu acho ele é legal. E ele tem um artigo do Curtis também, que ele vai um pouco na mesma linha, e eu gosto bastante dessa ideia. Mas o Curtis ele desenvolve um pouco mais essa ideia nesse sentido, no seguinte sentido. Ele vai como se fosse uma triagem, assim. Então, tem algumas situações que, em termos de prognóstico, vamos dizer, biológico, tem pouca incerteza. Sei lá, uma cerebral Tem, média tem, maligna esquerda, tem, tem. tipo, não tem grandes dúvidas das sequelas que vai gerar. Sem trombólise, sem reperfusão de nenhum tipo, uma cerebral média maligna esquerda vai deixar plégico e afásico. Não é uma grande Sim. discussão prognóstica sobre isso. É diferente de, sei lá, um paciente com, sei lá, um mel de mama triplo positivo com um choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos. A gente já está mais olhando para o choque séptico que para o tumor, mas o tumor agrava, mas não agrava tanto, enfim, tem uma incerteza maior em um ou em outro. Então, o primeiro ponto é biológico. Tem um segundo ponto que é biográfico. Do mesmo jeito que a incerteza biológica ela pode ser maior ou menor, a incerteza biográfica também. Tem algumas pessoas que elas são muito claras para falar o que é importante e o que é sofrimento para elas. As pessoas são clareza. E é interessante que idade pesa nisso. Uma pessoa de 20 anos é difícil ter essa clareza. Uma pessoa de 80 tem, ela sabe. E uma pessoa de 80, ela fala, olha, para mim, isto não faz sentido e isto faz. Algumas pessoas de 80 anos falam que, olha, eu tenho uma família e se eu conseguir ficar ali, assim, televisão, sorrindo junto com meus netos, tá bom. Tem várias pessoas que falam isso. E tem várias pessoas que falam de jeito nenhum. Eu tenho 80 anos, se eu não tiver independência para tocar minha vida sozinho, isso não faz sentido, eu viver bem até aqui, tá bom. Para umas pessoas, a incerteza, vamos dizer assim, biográfica é maior e para outras menores. De novo, aí você vai para a consciência situacional. Você está num lugar com um monte de recurso, com equipes alinhadas, ou com um lugar com pouco recurso, equipes que brigam, não se falam, não aparecem. Você vai também conseguindo aumentar, diminuir a incerteza. E, eventualmente, você tem uma biologia muito clara, uma biografia muito clara, umas equipes alinhadas, você recomenda. Olha, diante dessa doença, para essa pessoa nesse lugar, a nossa recomendação melhor para fazer aqui, vamos pensar em, sei lá, permitir a evolução natural da doença. E que você acha de fazer uma intubação paliativa? É uma recomendação. Com muita certeza biológica, biográfica, com equipes, talvez a gente vai ter que ter mais, é, ir mais para o polo do consumerismo e falar, olha, tem vários caminhos aqui, tenho muitas dúvidas, tem vários objetivos que são possíveis, vamos pensar o que vocês acham que seria um objetivo factível aqui. Você vai Perfeito. customizando para o cenário. É, E só para desculpa, para encerrar, porque às vezes começa de um jeito, olha só que tem hoje. Oi, melhor coisa da vida. é, que às vezes começa de um jeito, com mais incerteza, e vai passando o tempo, as coisas vão ficando mais claras, as incertezas vão reduzindo, Sim. então a gente começa mais, entre aspas, consumerista e acaba mais um assentimento, um não dissentimento informado.
Super, super legal, Dani. Esse assunto acho que iria mais horas, né? Assim, é uma coisa muito legal. Acho que depois a gente poderia até marcar um bate-papo, porque é muito curioso como o mundo muda, né? Dependendo de onde você atua, né? A gente tem colegas que nem o Otávio, que estão atuando, sei lá, Espanha, eu tô aqui, Brasil e tal. E é muito curioso como isso é variável, né? Aqui, a maior parte dos doentes, eles têm discussão de terminalidade no ambulatório. Então, quando eles batem na UTI, eles já têm uma diretriz de cuidado que é absolutamente escrita, né? Você até reacessa isso, mas a maior parte dos doentes, eles são obrigados, não obrigados, mas é ofertado a ele falar sobre isso antes da admissão na UTI. É uma coisa que faz uma diferença absurda, né? Então, quando eu passo por decisão de terminalidade, e é muito comum isso aqui, não é novidade para nenhum doente, assim, tirando 20 anos trauma, a imensa maioria dos doentes, eles já vêm com algum valor acessado de alguma forma, então você não começa do zero ali, né? Você começa sempre de alguma coisa. Acho que isso é uma tendência natural, mas seria muito legal depois a gente ter uma ideia de como esse panorama funciona, né, ao redor do mundo. Eu te agradeço muito por estar aqui. Foi muito legal, daria para falar mais tempo, mas são 8h40 já, acho que a gente tem que acabar encerrando. Obrigado por estar aqui, obrigado, Thiago. É um prazer, obrigado, equipe do Dó, por estar conosco. Obrigado a todos que estiveram aqui, a gente bateu quase 100 pessoas hoje, então foi muito, muito legal ter vocês conosco. Obrigado mesmo. Obrigado, Dani. Prazer. Obrigado, Zamp. Obrigado, pessoal do IDOR. Bom descanso, pessoal. Bom Eu que descanso, agradeço. pessoal. Boa Muito noite para obrigado, todo valeu, mundo. Dani. Obrigadão, beijo.